Nós saudamos todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e este é o nosso culto de doutrina. Nós vamos dar início ao nosso culto clamando ao Senhor e eu te convido, se você tiver possibilidade, de ficar de pé para fazermos esta oração inicial. Fechemos os nossos olhos e oremos ao Senhor. Nosso Deus, nós clamamos a Ti pelo sangue de Jesus. Nos apresentamos, Senhor, como pobres e necessitados, porque de nós mesmos nós nada temos. E precisamos da ação do Teu Espírito Santo em nós, para nos limpar, para nos dar comunhão uns com os outros e com o Senhor, para que assim este culto seja agradável a Ti e que os ensinos dessa noite façam parte da nossa edificação espiritual. Nós clamamos assim, Senhor, pelo sangue e em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que se colocaram de pé podem se assentar. Nós teremos agora um louvor. Logo em seguida ao louvor, você vai acompanhar, vai participar do Conversas Bíblicas. Vamos louvar o Senhor. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você que está acostumado a ver o pastor Amadeu aqui na condução do programa Conversas Bíblicas, hoje houve uma impossibilidade, estamos aqui para estar com os irmãos, para que vivamos juntos aquilo que nós vamos aprender, tomar conhecimento no Conversas Bíblicas. Hoje é dia de culto e culto de doutrina, aquele momento em que a gente conversa sobre a doutrina, repercute a Escola Bíblica Dominical, e o Conversas Bíblicas tem essa função dentro da transmissão no horário de culto, através do nosso sistema multiplataformas. E você vê aqui os pastores que estamos hoje para esta edição do Conversas Bíblicas, pastor Daniel Santana, paz do Senhor Jesus. Olá, paz do Senhor Jesus, pastor Josias, pastor Gilson e a todos os ouvintes da TV Manaim, Rádio Manaim, paz do Senhor. Amém. Pastor Gilson Souza, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, pastor Daniel, a paz do Senhor, nossos ouvintes. Do ponto de vista de representatividade, nós temos hoje aqui o pastor Gilson, que está responsável pela obra na África e também naquela área que você dá assistência da Ásia, pastor Gilson? Japão, Coreia do Sul e tal, aquela área. E o pastor Daniel Santana, América Latina, a América do Sul, os países de língua espanhola.
e também América Central. E Caribe, aquela parte do Caribe. Muito bem. Então, é pastor em São Paulo. E é pastor em São Paulo. É pastor em São Paulo. A pastoria em São Paulo, pastor Gilson Vitória e o pastor Daniel Santana em São Paulo. Muito bem. O tema que nós vamos abordar agora é aquele que marcou muito recentemente a história, nossa história, a história desta obra, a experiência desta obra, que é a ceia. A ceia mundial, é isso mesmo. Do ponto de vista doutrinário, quais foram os elementos que foram vividos na ceia, pregados e vividos na ceia, e que nós podemos trazer aqui no Conversas Bíblicas para que a gente possa refletir, repercutir isso e aprimorar o nosso entendimento da palavra. E eu começo colocando para vocês aqui, o pastor Gilson pode responder, o pastor Daniel fazer um comentário sobre o motivo da ceia. A ceia, pastor Gilson, ela do ponto de vista da liturgia do culto, né, daquilo que é a experiência do culto, da obra, do evangelho, ela é um momento muito especial, né, sempre muito aguardado, sempre muito especial. Então, qual o motivo dessa ceia para nós, no nosso contexto? Bom, na verdade, no nosso contexto, essa ceia representou para nós um momento de uma unidade no corpo muito grande, porque nós tivemos uma participação muito grande de irmãos, né? Inclusive irmãos de outras igrejas ligadas a nós, por laços de comunhão, isso no Brasil, no exterior, todos os continentes. E nós tivemos então a experiência de manifestar nesse momento agora, todos juntos, um gesto especial diante de Deus com essa ceia, que foi o gesto de gratidão. A nossa gratidão pela expansão da obra, pelo Evangelho de Jesus, né, o Evangelho eterno de Jesus, que está chegando em tantas regiões, em tantos países, em tantos lugares. E os irmãos puderam sentir ontem, ao mesmo instante, irmãos nossos em fusos horários diferentes, 12 horas mais tarde, outros 14 horas mais tarde, 15 horas mais tarde, mas todos puderam sentir no mesmo instante o que é a bênção de podermos estar todos juntos, né? Então foi realmente um aperfeiçoamento da unidade, ou seja, uma experiência de corpo notável em que nós podemos todos juntos manifestar a nossa gratidão a Deus com esta ceia. Glória a Deus. Pastor Daniel Santana, do ponto de vista da repercussão nisso que o pastor Gilson colocou, dentro desta área da América Latina e complementando a palavra do pastor Gilson, o que é que você traz dessa experiência daquilo que as igrejas perceberam como motivo da ceia? Amém. Foi uma proclamação, pastor Josias, pastor Gilson, da unidade do corpo. Então, assim, através da ceia mundial, nós percebemos que o corpo se fez unido. Então, nós tivemos assim, várias experiências em vários lugares, em vários países da América Latina especificamente, onde pastores estavam muito quebrantados por estar fazendo parte desta unidade. E até o texto que o pastor Gedeu te leu, né, que é João 17, 23, que fala: a perfeição está na unidade do corpo. Então, nesta hora, o corpo está unido através da doutrina, né, pastor Gilson? A doutrina é a grande ênfase da unidade do corpo. O que nos une nesta hora é a doutrina. Isso, sim, é um tesouro desta obra, é a doutrina, né? O que mais traz um impacto. Estava conversando com o pastor Gilson, quando a doutrina desta obra ela é apresentada para os pastores que vêm de fora, entra para eles como uma explosão muito grande, eles ficam maravilhados. Então, acho que esta ceia mundial foi, sim, uma prova da unidade desta obra. A obra está unida através da doutrina, além de ser ou seja, essa gratidão, essa celebração para as grandes bênçãos que o Senhor tem dado a nós nesta obra. O pastor Daniel falou sobre corpo, pastor Gilson, mas eu queria ampliar essa abordagem, não só completando aquilo que ele falou, né, porque há uma fundamentação na palavra, mas também do ponto de vista de proclamação, porque uma experiência como essa, e sobretudo da maneira como nós fizemos, ela não fica restrita, se é que podemos dizer assim, às 4 paredes do templo do Manaim, porque o Manaim não tem parede no templo, mas não fica restrita só para nós, né? Isso tem uma repercussão global, né, mundial. Então,
qual a proclamação que nós fizemos dentro dessa perspectiva de corpo? Eu entendo que a grande proclamação que nós fizemos, isso veio na reação das igrejas e dos pastores dos vários países que já mandaram, inclusive, vídeos, fotos, mostrando como eles estavam lá. Porque eles tiveram uma experiência de participar de uma ceia que ninguém nunca teve. Então foi uma proclamação diferente, porque eles puderam sentir isso lá, a comunhão. Muitos falaram do que Deus operou no meio deles na hora da ceia. Outros mandaram ali a filmagem, né, o vídeo, mostrando como que os irmãos estavam em comunhão, em reverência. E tivemos, naturalmente, a experiência de alguns que, pelo fato de estarem lá no mesmo horário, tarde da noite, eles se prepararam para tomar a ceia em casa, em família. Então, ao receber as fotos daquelas famílias na Coreia, no Japão, na China, na Austrália, na Nova Zelândia, que era de madrugada, a gente via naquelas fotos a alegria dos irmãos dentro dos lares. Me deu assim aquela forte lembrança, ou seja, aquele momento assim de que Israel passou cada um na sua casa ali, né? Estavam todos Glória ali na terra de Gósen, Glória. mas estava cada um na sua casa. Então, quando eu vi aquelas fotos, a alegria dos irmãos lá pela tarde da noite, mas eles na maior alegria. Então, realmente foi uma proclamação que serviu de um testemunho e que, inclusive, esse testemunho, ele nos faz lembrar a essência da nossa mensagem, que é a volta do Senhor Jesus, o Maranata, porque o Senhor Jesus chegou a dizer para os seus discípulos: não beberei mais do fruto desta vide até que ele se cumpra no reino de meu Pai, né? Não tem como a gente dissociar esse momento da ceia dessa proclamação. Exatamente. Porque é interessante sob diversos aspectos. Se nós nos reportarmos ao Êxodo, nós vemos que a Páscoa, né, que ali aponta para o momento da ceia do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus comemora com os discípulos, a Páscoa acontece exatamente para marcar o tempo profético da saída do Egito, né? Então, você tem esse elemento de proclamação. Jesus vem, está chegando, está no momento, a próxima sua chegada, né, para ser mais preciso. Se você vai para a Páscoa comemorada de Jesus com os seus discípulos, né, é interessante porque Jesus estabelece um tempo, né, um prazo, um lapso de tempo da representação da ceia, quando ele diz assim: anunciais a morte até que venha. Então é o fim do projeto, né? E a Páscoa com Jesus também, isso inclusive está na nossa vinheta, né? A Páscoa com Jesus, a Páscoa dos discípulos do Egito na véspera da saída, a Páscoa com Jesus na véspera da morte, e essa Páscoa que nós vivemos hoje, na véspera da volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Daniel. Aliás, quando o apóstolo Paulo fala sobre a Páscoa, ele diz que Jesus é a nossa Páscoa. Sim. Então, ou seja, Jesus é exatamente a nossa esperança, né? Isso. É a nossa Páscoa, a nossa passagem. Nossa passagem, nossa saída. Isso, comentário, maravilhoso. Maravilhoso. Seu comentário, pastor Josias, aquilo que o pastor Jesus falou, das casas que estavam lá, né, as famílias reunidas nesses países, e o pastor Jesus lembrou da saída do povo do Egito. E todos eles estavam em volta do Cordeiro. O centro era o Cordeiro. É o Cordeiro. E também nós hoje estamos perto da nossa saída, né? E o centro continua sendo o Cordeiro, né? Glória a Jesus. Jesus é o centro de tudo. Isso muda muita coisa, né? Quando eu digo muda muita coisa, isso define muita coisa em relação ao evangelho verdadeiro. É Jesus como centro de todas essas coisas. Muito bem. Em relação à mensagem que foi trazida, né? E aqui há um texto da palavra que foi um dos textos abordados ali. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. Do ponto de vista dessa mensagem, pastor Gilson, que foi trazida ontem no contexto da ceia, o que é que nós podemos hoje repercutir como forma de aperfeiçoamento para os irmãos, né, do sentido doutrinário, daquilo que é o aprendizado? É muito importante essa palavra porque ela fala dos dois elementos que marcaram a igreja vitoriosa. E esses dois elementos estão exatamente no sangue, o sangue do Cordeiro, e a palavra.
palavra do testemunho deles, que era a palavra viva, a palavra revelada pelo Espírito Santo. Então isso vai exatamente, vamos dizer assim, encaixar perfeitamente no que representou a ceia de Jesus com os discípulos. Porque quando ele falou a respeito do pão, ele estava falando do corpo, aquilo que vinha dele, o alimento. E a palavra é o alimento. Quando ele falou do sangue, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, ele estava falando exatamente na maneira como a igreja ia vencer, porque a igreja ia ter vida. O sangue é vida. E esse sangue que é vida nos foi dado através da operação do Espírito Santo. Então, quando nós falamos o cálice, o sangue, nós falamos exatamente daquilo que nos garantiu toda a vitória, que foi a operação do Espírito Santo, o Espírito Santo em nós, que nos deu vida e que sempre deu vida à igreja. E o que se nota, inclusive, nessa expressão, quando diz o sangue e a palavra, é porque ali na ceia já estava isso profetizado. A palavra no pão e o cálice ali, o sangue, que é o Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo. Glória a Jesus. Daniel, do ponto de vista dessa palavra e dessa operação, qual a associação que a gente pode fazer com esse momento profético que nós vivemos hoje? A associação é que hoje o cristianismo, ele se desassociou do aspecto profético. Sim. E a grande experiência da obra do Espírito agora é a palavra revelada. É a palavra que está assim, que está além da letra. Então, é interessante que quando Jesus fala para os religiosos, em João 8,56, ele fala assim: Abraão, vosso pai, viu o meu dia e se alegrou. Então, os religiosos não conseguiram entender o que ele quis dizer. Tanto que falaram assim: como que Abraão viu o dia dele se não tem nem 40 anos? Mas era profético, ou seja, era uma expressão profética daquilo que Abraão viveu lá atrás com Isaac, quando um animal se morreu no lugar de Isaac. Né? Então, assim, o cristianismo não consegue entender isso, mas a obra do Espírito, que vence pela palavra revelada, né, e pelo sangue, né, então ela consegue compreender. Aí está a vitória da igreja, né, nesta hora final que nós estamos vivendo. Glória a Jesus. E se há um paralelo muito profundo nesse aspecto, é que quando o texto fala em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, a respeito o que eu recebi, porque eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, então aquela noite ali, que você pode ver o que aconteceu ali, a partir do capítulo 13 de João, né, até ao capítulo 16, é aquela noite. Naquele momento ali da noite, o traidor estava ali. Então, profeticamente, dentro do contexto profético, nós estamos vivendo hoje um momento da noite. E nessa hora da noite, o grande cuidado que precisamos ter é com o chamado traidor. O que é o traidor? O traidor ali era um elemento que estava muito bem mancomunado com a religião, os religiosos. Ele tinha um acordo com os religiosos. E o acordo era no sentido de negar a Jesus, desprezar Jesus, vender Jesus, trair Jesus. E hoje o que acontece? Todos os que hoje têm qualquer acordo com a religião podem se chamar de traidores. Por que traidores? Porque eles não apregoam Jesus, eles valorizam a religião, valorizam o ponto de vista deles. Então, na noite em que Jesus foi traído, aquela noite ali, ele foi traído por uma religião. O preço da traição já estava na mão dos cofres da religião. Então isso é muito importante, esse aspecto. Nós estamos vivendo hoje o momento da noite, a noite dos últimos tempos nós estamos vivendo. E nesta hora, os traidores são perigosos. Nós temos que ter o cuidado do Senhor, então, tirar isso do nosso meio, né, para nós prosseguirmos, né? Porque mesmo assim, mesmo tendo o traidor ali, Jesus tomou o pão, tendo dado graça, disse, né? Na noite que foi traído, Jesus tomou o pão, tendo dado graça. Ele fez a parte dele, né? Isso é muito interessante. Na identificação do momento profético que nós estamos vivendo, né, esse momento específico, e aí mais uma vez a véspera do cumprimento da profecia maior, né, aqui para nós da volta do Senhor Jesus. E aí não tem como não fazer uma associação com tudo aquilo que nós estamos aprendendo no estudo das 7 cartas, com o perdão de trazer esse assunto, esse tema, que é um tema
que é relacionado, né, mas não é exatamente o nosso objetivo aqui, mas que os irmãos que estão em casa, estão nas igrejas, veem que há uma linha dirigida pelo Espírito Santo, que no momento que nós estudamos as 7 cartas, nós vemos claramente essa traição ao projeto, traição à revelação, traição ao mistério, esse desvio que acontece de tudo aquilo que é o projeto de Deus e que você e o Espírito Santo vai mostrando isso em cada momento da história da igreja. E vai realizando a obra dele, o Espírito Santo vai realizando a obra dele em cima dos restantes, ou seja, dos remanescentes. Glória a Deus. Né? Que nós hoje consideramos sermos uns remanescentes, né? No meio de muitos outros que também são. Né? Dos que não traem. Os que não traem. Os que não traem. Há um aspecto também muito interessante, pastor Gilson, é que o traidor esteve sempre, desde o início, mas ele se manifesta nas suas atitudes ali naquele momento final, né? Ele aparece naquele momento final. Essa é uma realidade. Na hora da última ceia. Na hora da última Ele trai ceia. o corpo, né, pastor? Ele trai ele traiu o corpo. Ele traiu o corpo. Muito bem. Estamos falando aqui sobre um momento profético associado ao arrebatamento. Do ponto de vista dessa abordagem à partida, o que esse culto de maneira especial trouxe à luz na medida em que isso foi transmitido numa mensagem? Bom, na verdade, esse culto para nós, no dia 23 de fevereiro, conforme o Senhor revelou, representou algo que marca um momento novo para nós daqui para frente. Em que sentido? Como aconteceu nos dias da saída dos filhos de Israel do Egito. O que ficou para trás foi a marca da morte. E o que estava à frente deles era a vida. Que morte? A morte dos primogênitos do Egito. Que vida? A vida daqueles que foram poupados pelo sangue na porta das casas. Então, a ceia é exatamente isso. A morte de Jesus, mas a ressurreição dele. É o novo momento. E isso para nós hoje, que participamos dessa ceia, desse dia, é importante nós entendermos qual é o nosso papel a partir de agora. O que é que aquilo ali não foi simplesmente uma celebração, não. Foi um momento de um renovo para nós, de tal maneira que nós agora nos tornamos mais responsáveis, evangelizar mais, realizar mais a obra do Senhor. Glória a Deus. E exatamente como foi orientado lá na saída do Egito. Eles fizeram aquilo com os lombos cingidos, quer dizer, cingido da doutrina, cingido da palavra, cingido do revestimento do Senhor. Fizeram aquilo com as sandálias, os calçados nos pés, ou seja, no caminho, e nós estamos no caminho, nós estamos em Jesus. Nós não estamos numa religião onde as coisas são passadas e as coisas ficam para... Não, nós estamos a cada dia numa caminhada nova. E por último, o cajado na mão, não à mão, diga-se de passagem. Foi muito bem colocado isso, né? Na mão, ou seja, não abrimos mão da direção do Espírito Santo, da revelação do Espírito Santo, e a última orientação era que aquilo fosse feito apressadamente. O Senhor tem pressa de arrebatar a sua igreja e, portanto, a igreja também tem que ter pressa. Não podemos mais perder tempo. Foi uma palavra até utilizada pelo pastor Gedeuti. Não podemos mais perder tempo, porque agora é a hora da pressa, apressadamente. Né? É algo maravilhoso, né, Daniel? Essa associação. A gente vai ali do Êxodo para o Novo Testamento, para nós hoje, e a gente circula e glorifica o Senhor pelos elementos proféticos que a gente encontra, né, nesses 3 momentos. Você quer comentar sobre isso? Sim, eu queria comentar sobre a expressão que o pastor Gilson usou, sobre que a palavra, né, sobre os lombos cingidos. Eu me lembro de uma aula que o pastor José te deu, onde ele comentou que o lombo estava cingido porque eles iam levar a bagagem, porque eles iam sair do Egito. E quando eles saíram, o Egito foi saqueado, né? A palavra fala do ouro, da prata e do bronze. Então, nessa hora, o lombo está cingido porque a igreja leva a mensagem da verdade. Então, é a mensagem... Não temos compromisso com mensagem de autoajuda, em agradar A ou B. O compromisso desta obra com a mensagem da verdade, é a doutrina, é a palavra revelada para esta hora da partida. Nós vamos embora, né? E só um comentário mais, pastor, quando falo do cajado na mão, né, não à mão, uma das experiências desta obra e que os pastores estão chegando ficam muito impressionados é o governo do Espírito Santo. É a direção do Espírito Santo, ou seja, tudo que fazemos por revelação.
né, pastor Gilson? E você vai ver que esse mesmo paralelo da orientação do Senhor em Êxodo 12, 11, é o que aconteceu com a igreja em Atos 2, 42. Muito bom. Quando aquele testemunho, Atos 2, fala sobre o derramamento do Espírito Santo. Então termina ali o texto dizendo o seguinte, que eles perseveravam na doutrina, que é do Pai, né? Na comunhão, que é do Espírito Santo, no partir do pão, que é Jesus crucificado, né? Que é Jesus, o Filho, e nas orações, que é a condição da igreja, a igreja que ora, a igreja que busca o Senhor. Né? Então foi exatamente aquilo que aconteceu lá no Egito. A mesma coisa, da mesma forma como eles saíram do Egito, também a igreja sai desse mundo revestida do Espírito Santo. Glória e a Deus. ela é com essas mesmas características aqui. Né? Glória a Jesus. Bom, nosso tempo já está bastante avançado, nós precisamos encerrar. E eu pediria aos pastores aqui, cada um por vez, para deixar para o irmão que está em casa, que está nos assistindo, ou que está na igreja, que está acompanhando conversas bíblicas, deixar uma mensagem sobre esse momento, né? Uma mensagem objetiva sobre essa experiência vivida. O pastor Gilson já colocou bem aqui que é um momento de início de uma nova etapa, né? E a gente vai abastecido, né? Com o pastor Daniel colocou, né? O povo do Egito, quando saiu do Egito, saiu com todo o ouro, toda a prata do Egito. Quer dizer, todo o tesouro que estava escondido no campo e que nós encontramos, ele vai conosco, né? Para a eternidade. Nada vai ficar. Nada fica. Não vai haver mais a operação do poder do Espírito Santo. Não vai haver mais a salvação. Não vai ficar. Tudo vai sair junto com a igreja, né? Mas nesse momento, para os nossos irmãos, que palavra que o senhor gostaria de dar, pastor Gilson, depois Daniel? Eu gostaria de enfatizar um aspecto que é muito importante, que é a questão os lombos cingidos. Vossos lombos estejam cingidos. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, dizendo que os nossos lombos devem estar cingidos com a palavra da verdade. Por que a verdade? A verdade é pesada. Não é todo mundo que aceita a verdade, não. A verdade tem um peso. Mas a verdade que nós estamos revestidos nela é uma verdade que pode ser pesada para muitos que descreem, mas para os que creem, a palavra é o fardo leve e suave de Jesus. Glória a Jesus. Pastor Daniel Santana. A palavra que eu quero deixar é sobre aquele aspecto comer o cordeiro apressadamente. Então nós estamos hoje vivendo o momento da saída. Não há tempo a perder. Então aquilo que o pastor Gilson comentou, é hora de evangelizar. Eu acho que a grande ceia foi um momento muito especial, onde o corpo se mostrou unido. E você comentou, pastor José, sobre isso. Agora é hora de irmos ao campo, de vivermos a obra, essa obra gloriosa, comer o cordeiro apressadamente. Não há mais tempo a perder. Temos que fazer a obra. Glória a Jesus. Eu agradeço muito, né, esse momento e essa oportunidade dos companheiros estarmos juntos aqui. A paz do Senhor, pastor Gilson. Amém. Paz do Senhor, pastor José. Pastor Daniel Santana, paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, pastor José. Muito bem. A gente chega então ao final de mais uma edição do programa Conversas Bíblicas, né? Que mais do que um programa é um momento de culto, de adoração ao Senhor e de aprendizado daquilo que é a doutrina, a palavra de Deus, aquilo que nós estamos vivendo. E é o passo da ovelha, é o toque do cajado do pastor, é a direção do Espírito Santo para que a gente possa caminhar na direção correta. Deus abençoe, a paz do Senhor.
Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, pela palavra revelada, pela doutrina a qual nós temos acesso todos os dias, em especial nesse dia, através do programa Conversas Bíblicas. O nosso culto está chegando ao fim. Eu convido você a fechar os seus olhos para orarmos em gratidão ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, te bendizemos por mais este culto, por mais estes ensinos, Senhor, pela Tua palavra que é maravilhosa e não cessa, Senhor, através da qual o Senhor não cessa de se revelar a nós. Te louvamos, Senhor, porque nós não somos merecedores, mas o Teu amor tem sido maior e tem nos sustentado, tem nos alimentado através da Tua palavra. Te louvamos por tudo e entregamos a Ti o nosso culto e a nossa adoração, pedindo para que a Tua palavra seja o nosso escudo, seja a nossa base e que possa acrescentar a fé aos nossos corações através da palavra do Senhor. Pedimos assim a Tua bênção e em Teu nome nós agora dizemos que a graça redentora do Senhor Jesus, o amor sublime do Deus Pai, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo do Senhor estejam convosco, amados irmãos, agora e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Os irmãos que se colocaram de pé podem se assentar. Ainda alguns avisos que são relativos aos nossos QR Codes e o nosso 0800. Em primeiro lugar, nós temos um QR Code que está sendo apresentado na sua tela para você que está fora do Brasil. Algum tipo de atendimento que você necessite, você pode escanear esse QR Code e você será redirecionado para um atendimento específico. Agora está na sua tela um QR Code para você que está aqui no Brasil e que quer compartilhar uma experiência conosco. Você pode também apontar a câmera do seu celular e clicar no link que você será redirecionado para preencher um formulário e compartilhar a sua experiência. Por fim, está na sua tela o 0800, onde nós temos pastores 24 horas por dia, todos os dias da semana, apostos para te atender, para orar por você, para conversar com você, orar pela sua família, prestar uma assistência espiritual que lhe seja necessária. Nós estamos à sua disposição e será um prazer te atender. Sendo assim, nós encerramos assim aqui este culto com a paz do Senhor Jesus.